Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 5 de outubro, eu gostaria de falar sobre o discernimento. O discernimento é como um momento de decisão para as escolhas que fazemos. E gostaria de aproveitar de algumas catequeses do Papa Francisco, que ele fala sobre a importância da oração no discernimento. Muitas vezes temos que tomar decisões na nossa vida, temos que fazer escolha, e aí entramos em processo de discernimento. Discernir, esclarecer, procurar entender aquilo que vamos decidir. E para o discernimento é muito importante a oração. E nós devemos nos perguntar: como anda a minha oração? Eu tenho uma oração de intimidade com Deus, com Jesus? Ou a minha oração é mecânica? Eu simplesmente recito. Não que isso não seja bom e que não devamos recitar orações, rezar o terço, rezar o Pai Nosso, etc. Não. Mas é importante ter momentos de intimidade, porque oração é diálogo. Eu não posso falar sozinho. Eu também tenho que escutar Deus. E o Papa, na sua catequese, nos diz assim, que a oração é uma ajuda indispensável para o discernimento espiritual, sobretudo quando envolve os afetos, permitindo dirigir-nos a Deus com simplicidade e familiaridade, como quando se fala com um amigo. É saber ir além dos pensamentos, entrar em intimidade com o Senhor, com uma espontaneidade afetuosa. O segredo da vida dos santos é a familiaridade e a confiança em Deus, que cresce neles e torna cada vez mais fácil reconhecer o que lhe agrada. A oração verdadeira é familiaridade e confidência com Deus. Não é recitar uma oração como um papagaio, blá blá blá, não. A verdadeira oração é essa espontaneidade e afeto ao Senhor. Esta familiaridade supera o medo ou a dúvida de que a sua vontade não é para o nosso bem, uma tentação que às vezes atravessa os nossos pensamentos, tornando o coração inquieto e incerto, ou amargo também. O Papa disse ainda que o sinal de um encontro com o Senhor é a alegria. Quando eu faço uma oração, encontro o Senhor e me torno alegre. Cada um de nós se torna alegre. Uma coisa linda, disse o Papa. Por outro lado, a tristeza ou o medo são sinais de distância de Deus. Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos, diz Jesus ao jovem rico. Esse jovem tinha tomado a iniciativa de se encontrar com Jesus, mas vivia também muito dividido nos afetos. Para ele, as riquezas eram demasiado importantes. Jesus não o obriga a decidir, mas o texto observa que o jovem se afasta de Jesus triste. Quem se afasta do Senhor nunca se sente satisfeito, mesmo que tenha à sua disposição uma grande abundância de bens e de possibilidades. Discernir não é fácil, porque as aparências enganam, mas a familiaridade com Deus pode dissipar delicadamente dúvidas e medos, tornando a nossa vida cada vez mais receptiva à sua luz suave. O Papa frisou que os santos brilham com luz refletida, mostrando no gesto simples do seu dia presença amorosa de Deus, que torna possível o impossível. Disse que 2 cônjuges que viveram juntos durante muito tempo, amando-se, acabam por se assemelhar um ao outro. Algo semelhante pode-se dizer da oração afetiva. De modo gradual, mas eficaz, torna-nos cada vez mais capazes de reconhecer o que conta com naturalidade, como algo que brota das profundezas do nosso ser.
Estar em oração não significa dizer palavras. Estar em oração, abrir o coração a Jesus, aproximar-se de Jesus, deixar que Jesus entre no meu coração e me faça sentir sua presença. E ali podemos discernir quando é Jesus e quando estamos com nossos pensamentos, muitas vezes longe do que Jesus quer. O Papa Francisco convidou a pedir a graça de viver uma relação de amizade com o Senhor, como um amigo fala com um amigo. E ele contou então um caso sobre um irmão religioso, bastante idoso, que era porteiro de um colégio e sempre que podia se aproximava da capela, olhava para o altar e dizia: "Oi", porque tinha proximidade a Jesus. "Oi, estou perto de você e você está perto de mim". Segundo o Papa, esta é a relação que devemos ter na oração: proximidade, proximidade afetiva, como irmãos, proximidade a Jesus. Um sorriso, um gesto simples e não dizer palavras que não chegam ao coração. Falar com Jesus como um amigo fala com outro amigo. É uma graça que devemos pedir uns para os outros. Ver Jesus como o nosso maior e fiel amigo, que não faz chantagens, sobretudo que nunca nos abandona, nem sequer quando nos afastamos dele. Ele permanece na porta do coração. Ele permanece em silêncio, permanece ao alcance do coração, porque ele é sempre fiel. Vamos em frente com esta oração, convida o Papa. Digamos a oração do Oi, a oração para cumprimentar o Senhor com o coração, a oração do afeto, a oração de proximidade, com poucas palavras, mas com gestos e com boas obras. Olha que catequese bonita sobre a oração. A nossa oração não pode ser apenas repetição de palavras. Digo novamente, nós podemos rezar, recitar o terço, rezar o rosário, não tem problema. Mas é importante também ter esses momentos desse diálogo, dessa conversa como com um amigo. E não há maior amigo do que Jesus é para nós. Ele nos acolhe, Ele nos entende, Ele nos protege, Ele nos ouve, Ele fala conosco. É importante colocar-nos com o coração à disposição para ouvir Jesus que nos fala. Que a nossa oração seja cada vez mais fecunda e nos ajude no dia a dia, nos muitos discernimentos, nas muitas tomadas de decisão que nós temos que tomar. Que Deus nos ajude, que a oração nos aproxime cada vez mais de Deus. A oração é um alimento, a oração nos fortalece, a oração nos aproxima de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.